Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Maligia. Estou aqui para ajudar vocês nas correções das questões de humanas do Enem. Bom galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2019, do ano passado, e agora a gente vai para a questão 50. A questão 50, ela é bem interessante, ela diz o seguinte, olha só, é do caderno azul, viu gente? A hospitalidade pura consiste em acolher aquele que chega antes de lhe impor condições. Antes de saber e indagar o que quer que seja, ainda que seja um nome ou um documento de identidade, mas ele também supõe que se dirige a ele de maneira singular, chamando-o, portanto, de reconhecer-lhe um nome próprio. Como você se chama? A hospitalidade consiste em fazer tudo para se dirigir a outro, em lhe conceder até mesmo perguntar seu nome, evitando que essa pergunta se torne uma condição. Um inquérito policial, um fichamento ou um simples controle das fronteiras. Uma arte, uma poética, mas também toda uma política depende disso. Toda uma ética se decide aí. Papel, máquina. Beleza, aí a pergunta diz o seguinte, olha só. Associado ao contexto migratório contemporâneo, o conceito da hospitalidade proposto pelo autor impõe a necessidade de quê, né? A. Anulação da diferença. B. Cristianização da biografia. C. Incorporação da alteridade. D. Supressão da comunicação ou a verificação da proveniência. Pausa o vídeo, vamos ver se vocês vão acertar. Bom, galerinha, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram, né? Aqui porque seria incorporação da alteridade, né, no caso. Por que não seria as outras? Olha só. Anulação da diferença, tá? Você poderia confundir, poderia ficar na dúvida entre a anulação da diferença, né, e entre a C. Mas por quê? É muito além do que somente a anulação da diferença, né? Aqui no caso a gente está dizendo, como o texto diz, né? Hospitalidade pura consiste em acolher aquele que chega antes, de lhe impor condições. Então aqui ele está querendo dizer sobre acolhida, sobre o diferente, né? Quando ele diz como você se chama, a hospitalidade, fala muito sobre hospitalidade, né? Consiste em fazer tudo para se dirigir ao outro, né? Ao outro em lhe conceder até mesmo perguntar o seu nome, evitando que essa pergunta se torne uma condição, um inquérito. Então aqui no caso ele está querendo mais dizer sobre acolhida, né? No caso aqui ele está querendo dizer sobre acolher, né? Então, quando ele diz assim, associado ao contexto migratório contemporâneo, o conceito de hospitalidade, aqui no caso ele está querendo dizer sobre hospitalidade, proposto pelo autor impõe a necessidade de quê, né? Por isso que não é anular a diferença. Você poderia ficar na dúvida, sim, sobre acolhida, anular a diferença, mas não é somente isso. Nem cristianização da biografia, aqui a gente não está falando sobre cristianização, né? Nem supressão da comunicação, muito menos sobre também não é verificação da proveniência, né? De onde provém. Então, no caso aqui, essa questão é um pouquinho, na verdade, é sim uma questão pegadinha, porque você poderia ficar na dúvida entre as outras alternativas, né? São muito parecidas, mas aqui especificamente, quando ele se trata de hospitalidade, ele está querendo dizer incorporação da alteridade. Então, no caso aqui, por isso que é assim, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram. Beleza, mas o que é alteridade, né? Se eu tenho dúvida, né? O que significa alteridade? Para quem não sabe, gente, por isso que tem que tomar muito cuidado com as pegadinhas, olha só. Alteridade em créditos total, né? O site Brasil Escola, ele é bem interessante, vou até deixar clicado. Aqui no caso, alteridade, olha só, para quem não sabe, alteridade é o reconhecimento de que existem, né, pessoas e culturas singulares e subjetivas que pensam, agem e entendem o mundo de suas próprias maneiras. Reconhecer a alteridade é o primeiro passo para a formação de uma sociedade justa, equilibrada, democrática e tolerante, onde todas possam expressar-se desde que respeitem também a alteridade alheia. Então, a alteridade é essa diversidade, né? Essa diversidade aí de cultura, né? Então, por isso aqui no caso, papel máquina nesse texto, nessa questão especificamente, ele está querendo dizer sobre a incorporação da alteridade, né? Uma prática bem importante aí
de respeito, né? Quando ele diz, né, principalmente essa parte de fronteiras, né? Fronteiras é, como ele diz, uma arte, uma poética, mas também toda uma política depende disso, de toda a ética se decide aí. Então, aqui no caso, ele tá, a hospitalidade aqui no caso, a hospitalidade é acolher aquele que chega antes de me impor condições, então aqui no caso, ele tá querendo dizer sim sobre a alteridade, certinho? Bom, espero que vocês também tenham acertado. Não deixem de se inscrever, de curtir, compartilhar aí no nosso canal, que a gente vai deixar mais questões aí pra vocês. Beijinhos, bons estudos e até a próxima!